Salve, salve, nação! Temos aqui um corte do canal Debate Raiz. E o Baldasso faz parte do programa, né, galera? Canal Debate Raiz, link na descrição como créditos. Se você quiser, inscreva-se lá. Vamos ver aqui agora o desabafo do Fabiano Baldasso, Colorado Roxo. Vamos ver o que ele vai falar e o que os colegas de programa vão falar também sobre Internacional 1, Flamengo 3. E era para ter sido 3-0, né, galera? Era. Mas tá tudo bem, galera. O mais importante será o jogo de quarta-feira agora. Como que as equipes vão se comportar, né? Mas já falei um pouquinho aqui, agora deixa o homem falar. Fala aí, Fabiano Baldasso. Eu não tenho condição de analisar o Internacional contra o Flamengo nesses dois jogos. Oxi. Por conta das estratégias estabelecidas pelo Internacional nos dois confrontos. No Rio de Janeiro, o Internacional decidiu ser covarde, decidiu se acadelar e por conta disso o Flamengo teve um grande predomínio. Quando o Inter decidiu jogar, o Inter foi melhor que o Flamengo. Não tem como analisar. E ontem, muito menos. Ontem, muito menos. Eu não posso receber recados. Está vendo a diferença do Inter para o Flamengo? Óbvio. Se o Palmeiras botar um time reserva contra o Flamengo, vai ser a mesma coisa que aconteceu ontem. Ao grupo do Inter. Cara, é time totalmente reserva. Não tem nenhuma análise para se fazer ontem de comparação entre Inter e Flamengo. Talvez tenha na quarta-feira e eu espero que na quarta-feira seja a prova dos 9 e a gente possa ver. Mas quarta-feira eu quero falar depois. Eu quero falar agora sobre o que aconteceu ontem. Sobre a estratégia burra, porca do Internacional. Existem, senhoras e senhores, vários artifícios tecnológicos e científicos para estabelecer quem pode e quem não pode estar em campo. Não é só mais uma análise. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Análise visual. Não é só o sentimento do jogador como sempre foi. Não é um exame de raio-x, nem uma tomografia. Hoje é mais avançado ainda. Hoje existe um exame que tu tira uma gotinha de sangue do dedo e coloca num metalzinho e tu estabelece se o jogador tem um desgaste excessivo e qual é o grau de risco de lesão que ele tem. Eu gostaria muito que o Inter usasse isso, porque isso seria científico. Não tem nada de científico e tecnológico tu chegar com um guindaste, arrancar todo o time titular do Internacional e botar todo o time reserva. Convenhamos, senhoras e senhores, ontem, 1 hora antes do jogo, quando anunciaram a escalação, a gente já sabia que o Inter perdia. Ali se definiu, o Inter perdeu o jogo. E o que aconteceu? O Inter perdeu o jogo. E perderia com facilidade. Com 11 minutos o Flamengo definiu e ficou cozinhando o Inter o jogo inteiro. Mas era óbvio que isso aconteceria. Não tem nenhuma novidade nisso. O jogo de ontem não apresentou nenhuma surpresa no que aconteceu e muito menos possibilidade de definição de que o Flamengo é infinitamente melhor que o Inter. Eu não sei, eu vou saber na quarta-feira. Agora, de quem foi esta decisão? Tem muita gente criticando exclusivamente o Roger por ela. Desculpem, o treinador não tem autonomia para definir, escolher, perder uma partida. Isso é decisão da direção. O treinador pode até ser anuente, mas isso é decisão de gestão. Porque o Inter decidiu perder o jogo de ontem. Em determinado momento, alguém sentou numa mesa, sabendo que o Flamengo viria com o time titular, porque a gente sabe há 3, 4 dias que o Flamengo viria com o time titular, por conta do que tem a jogar no Brasileiro. Alguém sentou numa mesa e decidiu o seguinte: vamos perder o jogo para o Flamengo. O Inter decidiu perder o jogo. É impossível que 4 ou 5 jogadores do Internacional não pudessem ter começado a partida. Sabe por quê? Aí eu fico mais irritado ainda. Porque eles entraram no jogo com 15 minutos do segundo tempo, perdendo de 3-0, o Roger começa a colocar os titulares. Ou seja, além de ser uma estratégia porca e burra, nem coerente é. Nem coerente é. Porque os titulares acabaram entrando. Mas vem cá, pelo amor de Deus, aí eu tenho que ouvir o vestiário do Internacional sem nenhuma explicação plausível disso. Aliás, no vestiário do Internacional ontem, na entrevista coletiva do Roger, eu fiquei esperando o momento que os jogadores do Internacional viessem com um balde de gelo e jogassem na cabeça dele, comemorando. O Roger deu parabéns para os jogadores da derrota no Maracanã e ontem estava comemorando que a torcida do Inter está animada. Deixa eu fazer o Roger entender uma coisa. A torcida do Inter não está animada. A torcida do Inter está torcendo. Ela está preparada para dar todo o apoio que precisa ser dado na quarta-feira. Por isso, ontem, depois do jogo, estava lá entusiasmada.
É por conta disso. É por conta disso, Roger. Não é por conta do que vocês estão fazendo. A torcida do Inter quer a tua cabeça. A torcida do Inter quer a cabeça do Valência. A torcida do Inter quer a cabeça do Bruno Henrique. A torcida do Internacional tá puta com vocês. Então, pelo amor... Lembra daquele vídeo do Fabiano Baldassi, onde ele fala assim: agora temos um super Inter com Alário, Valência, Borré e não sei mais quem. Cara do céu, esse vídeo não pode morrer, né? Será que eu trago aqui esse vídeo? Pelo amor de Deus, Roger, não desvirtua isso. Na tua coletiva de ontem só faltou de novo tu dar parabéns pela atuação. Vem cá, nós estamos normalizando derrota no Internacional. O Flamengo decidiu o jogo brincando, treinando em 11 minutos. E outra, mais uma. Vamos lá, tentem me explicar isso. Existem justificativas para o Flamengo ter usado o time titular ontem. Porque o Flamengo está disputando o título brasileiro e tal, pipipi, popopó. O Inter não. O Inter tinha que preservar os jogadores, é risco de lesão e vão estar cansados e papapá. Tu pode ter justificativas diferentes, mas são corpos humanos iguais. O músculo do Arrascaeta responde da mesma forma a jogar 2 jogos por semana do que o músculo do Vitão. Da mesma forma. Então, o Flamengo pode jogar com o time titular e tem consciência, e ninguém do Flamengo dá um pio sobre isso, que vai estar forte na quarta-feira contra o Internacional. Já as dondocas do Internacional não podem estar em campo. Não podem estar em campo. Então, assim, foi outro escândalo, um desrespeito com o torcedor. 22 mil pessoas foram enganadas ontem no Beira-Rio. Foram enganadas ontem no Beira-Rio. Dito isto, o Inter está classificado às quartas de final da Libertadores da América. Nossa, que viagem, que viagem. Vamos lá, Bagé, eu quero Deixa eu só terminar. Foi muito rápido. Porque A transição, podcast, né? porque talvez eu não tenha sido entendido. a transição foi muito rápida, Eu Baldassi. quero dizer para todos vocês que estão assistindo, olhem nos meus olhos. Começou. Leiam os meus lábios. Começou. O Internacional está classificado às quartas de final da Libertadores da América. E no tempo normal, com alguma tranquilidade. Me cobrem depois. Ah, vou cobrar, hein? Ih, pode esperar. Bagé, Depois ele reclama que a gente comenta os comentários dele, que tem coisas que são ditas aqui que não tem como simplesmente fazer de conta que tu é surdo e não sexta-feira eu ouvi coisas assim também. e não rebater, sabe? Eu ouvi. Mas tudo bem. Eu acho o seguinte, eu acho que o grande erro do Roger foi, usando esse termo que utiliza o Baldasso, pegar um guindaste e tirar todos os jogadores. Isso é um erro. Tanto que depois o Lédio, das poucas frases boas que o Lédio fez... Quer? Sexta-feira tu defendeu essa estratégia, tu, o Diogo e o JB. Eu vou te... Nós não discutimos time misto aqui. Sim. Nós discutimos preservar. O time que o Tiger deu é praticamente o time que jogou. Não, mas vamos lá. E tu defendeu. Eu defendi... Te borrou agora pro Baldassi, é isso ou não? Não, calma. Boa, Bom, boa. tudo bem, vamos lá. Hoje tu não vai me tirar do sério porque eu tô sorridente, sabe? Eu ganhei bem de um dos grandes times do Brasil e tal, depois a gente vai falar disso. E vocês perderam bem. E vão perder quarta de novo e vão somar 3 derrotas seguidas e vão ter direito a pedir música no Fantástico. Mas voltando à área do programa, sim, eu estava caminhando para dizer isso. Para mim, o erro dele é trocar os 11. Eu não preguei que ele trocasse os 11. Eu peguei que sim, ele preservasse jogadores. Porque essa história, mas o Arrascaeta, primeiro que o Arrascaeta não jogou na última partida, naturalmente ele teria que jogar agora. Segundo que o Campeonato Brasileiro do Flamengo também é importante, porque o Flamengo é um daqueles tidos como favoritos, quem sabe o principal candidato ao lado do Palmeiras. Então, naturalmente, ele ia jogar full time. Eu não esperava também o Flamengo titular, para mim foi uma surpresa, o 100% titular eu não esperava. Eu acho que o Felipe Luiz reproduz aquilo que a gente disse que deu tão certo e que talvez por isso que foi tão famoso aqui a passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo, porque ele não preservava jogador, ele botava e jogava o tempo inteiro com a corda esticada. Mas na questão do Inter, eu não quero tirar o que eu disse. Não, eu achava completamente coerente, sabe por quê? Porque botar o 100%, trocar garrafa com o Flamengo, não dava garantia nenhuma que o Inter pudesse ganhar, porque o que o Inter precisa tentar ganhar e que eu acho que não vai, justamente pela qualidade, é da quarta-feira. Não tem, se botasse qualquer outro ali. Tem alguns jogadores que estão sendo endeusados aqui nesse período do Internacional que eles não merecem esse pedestal que está sendo colocado. Então, eu não vou retirar. Eu acho que o Roger deveria sim ter preservado, como eu disse na sexta-feira. Mas em nenhum momento eu disse que teria que preservar o 100%. Tanto, preservar o 100% é proporcional ao que aconteceu ontem. Aliás, eu fiquei feliz porque na KTO tem um ganho antecipado, com 10 minutos eu já estava com dinheiro na conta, porque em 10 minutos o Flamengo tinha resolvido a parada. Agora, é que o Baldasso vai para um outro lado. O Baldassi estabelece uma situação
de que, não, primeiramente, que eu concordo com ele, que não devesse preservar o 100, só que ele não quer que fosse a preservação total. Ele queria que fosse o time titular. Eu acho que o time titular, eu compreendo o Roger não colocar, justamente por esse porém. Porque ele tem um resultado que é contrário, porque ele perdeu o primeiro jogo fora de casa, porque ele vai jogar contra esse Flamengo, que naturalmente é pressionado também já depois de cair da Copa do Brasil, e eu acho que o Flamengo meio que faz uma escolha. Ele botou os caras lá de sandália para jogar a Copa do Brasil, achou que ia passar, não passou. Agora ele foca full time em Brasileiro e Libertadores. Eu acho que é pura e simplesmente a diferença das prateleiras. O Inter hoje não tem a prateleira do Flamengo, eu sei que parece até óbvio, menos pro Baldasso. E aí, se tu descaracteriza em 100% o time, eu não retiro o que eu disse. Eu acho que deveria descaracterizar, mas não 100% como o Roger fez. Eu acho que não teria nenhum problema também se tu reconsiderasse. Às vezes os fatos acontecem. Eu pelo mas menos... eu acho que deveria. Se eu achar que tem uma tese minha, que eu fale a tese, Claro. vou dar um exemplo aqui, e que 2 dias depois eu tava errado, eu vou dizer, reconsidera a minha tese. Por exemplo, tudo que eu tô falando desde sexta-feira e hoje, no meu canal e aqui, sobre essa tese do Roger, se o Roger se classificar na Libertadores, acabou. Eu tô errado e ele Mas tá claro. certíssimo. Mas- e não tem nenhum problema mas- nisso. Só que na minha opinião, Bagé, eu respeito tua posição, o nosso debate aqui se deu no seguinte aspecto. Preservar todos ou não preservar. Porque eu também achei que o Roger deveria preservar 3 ou 4 jogadores. Mas o time que o Tiger apresentou era o time reserva. É que assim... Era é com que o Antony, inclusive. Não, é que se tu coloca só essas duas situações, preservar... Foi isso que nós debatemos, Eu voto no em meu preservar. entendimento. Não, então talvez eu tenha entendido errado. Mas não tem problema nenhum, porque não é Grenal de teses. Agora, Não, cada um inclusive, tem a sua opinião, é se um debate. dia eu errar na minha vida, eu chegarei aqui e pedirei Não vai desculpas. acontecer porque tu não erra. Ainda não Bagé. aconteceu. Não, eu já tive equivocado em alguns momentos, quando eu pensei que eu estava errado. Eu queria agregar aqui, já vou passar pro Diogo JB, que eu acho que a direção do Internacional poderia, inclusive, também ter preservado a torcida. Seria bacana isso. Torcedor, nós vamos nos preservar. Preservem-se vocês também. Não venham pra cá pagar ingresso, pagar estacionamento, pagar o pipoca pro filho, ir no frio, perder tempo. Deveria preservar também a torcida. Jogar ontem de portões fechados seria mais adequado. Vamos lá, Diogo Rossi. Parabéns, né, Roger? Parabéns pela tua estratégia. E aqui eu não tô debochando nem nada. Era a única... É Gustavo, né? É Gustavo o nome dele. Deixa eu ver aqui se é Gustavo. Jogar ontem de portões fechados seria mais adequado. Vamos lá, Diogo Rossi. Parabéns. Diogo. O Diogo, depois que o Flamengo venceu por 1-0 o Internacional na semana passada, ele falou o seguinte, que o Felipe Luiz era muito fraco, muito ruim, que o Roger era muito melhor que o Felipe Luiz. Esse vídeo tá lá no canal Marcos Flá. Beleza, galera? Tá lá. Né, Roger? Parabéns pela tua estratégia. E aqui eu não tô debochando nem nada. Era a única possibilidade que tu tinha de fazer um mínimo enfrentamento na próxima quarta-feira. E tu fez o que tinha que fazer. Eu não sei se tu vai classificar. Acho que tu não vai classificar, porque a qualidade técnica do Flamengo ela é infinitamente superior. Mas se tu tem alguma possibilidade de classificar, tu começou essa possibilidade ontem, 5h30 da tarde, quando saiu a escalação oficial do Internacional. A prateleira do Inter e a prateleira do Flamengo, elas não se aproximam. É como se a prateleira do Flamengo estivesse em um cômodo da sala, naquele que a gente mais investiu, e o Internacional estivesse na prateleira de um cômodo da casa em que a gente tem menos investimento, talvez aquela salinha, né, para guardar alguma coisa e tudo mais. Não tem comparação. E graças a Deus, tu que é um cara que entende de futebol, sabe isso. E por isso tu preservou o teu time inteiro contra o Flamengo neste domingo. O Inter não vai ser campeão brasileiro, tu sabes disso, o Baldasso sabe disso, ele mesmo já disse aqui. Então era um jogo que, infelizmente, pro torcedor colorado, tinha que rifar, e tu rifou. Não sei se isso vai ser suficiente para tu classificar, não sei. Mas a tua única possibilidade de tentar classificar era dessa forma. Claro que há a frustração real do torcedor colorado, de ter perdido, de parecer um treino pro Flamengo e tudo mais. Eu sei, é normal, o torcedor ele sente isso, né? Eu se fosse, no meu caso, se fosse o Grêmio, eu também estaria sentindo a frustração da derrota para o Flamengo. É óbvio, não tem nenhuma dúvida. O Flamengo bota uma mescla de jogadores porque qualquer um que entra no Flamengo é titular. Estamos falando do melhor time da América, do time mais rico da América. Aí é mais fácil, né? No jogo de ida do Flamengo da Libertadores jogou o Bruno Henrique, ontem jogou o Pedro. No jogo de ida da Libertadores jogou o Jorginho, ontem jogou o Saúl.
entende? Não é tão fácil assim quanto parece para nós. É bem mais difícil quando a gente fala no equivalente dupla Grenal, Flamengo ou Palmeiras, que são os mais ricos do futebol brasileiro. O Botafogo se coloca nessa possibilidade agora também. Parabéns pela estratégia. Não sei se ela é suficiente, mas deu alguma esperança para o torcedor colorado, que no final do jogo aplaudiu o Inter no jogo contra o Flamengo. Quando que aplaudiu? Aplaudiu ontem? Aplaudiu? Não foi aplaudir. Não. Teve vai. Ah, mas aplaudiu. Foi o canto. A gente tá falando metade da verdade, né? Tem uma outra verdade, né? Teve vai no intervalo, teve vai durante o jogo, teve vai no final. Não quer perder. É que aí é falta de informação. O torcedor não quer perder. Eu vi Tu tá dizendo que a torcida do Inter aplaudiu o Inter no jogo. No final do jogo houve aplausos. A torcida do Inter vaiou o Internacional. No final do jogo não houve aplausos. Aquilo ali foi a força pra quarta-feira. É outra história. Você não tá falando a mesma coisa que o Roger. Né? No final do jogo não houve aplausos? Não. Houve sim. Não, também houve aplauso. Houve o alento pra Mas a quarta-feira. gente tá pegando só uma fatia. Vamos mudar o... Teve vai e Estou aplauso. defendendo a minha tese aqui, não estou? Não, mas tu não precisa distorcer o fato. Não tô Teve vai e distorcendo, não, aplauso. aplauso. Não, tá distorcendo o fato. Você é um bom jornalista. Não, teve eu quero vai dizer e pra aplauso. vocês. Vocês estão perdendo no argumento, estão tentando me Não estou perdendo argumento. Né? Então, Pra mim, assim, tu já tudo perdeu bem. o argumento. Não. A gente já perdeu. Não. Sabe por que eu tive que ouvir aqui? Eu provei claramente por A Eu não me mais lembro B exatamente aqui. se essa tese foi tua, eu não quero cometer uma injustiça. Eu tive que ouvir Se é aqui. boa, é minha. Sexta-feira, o Baldassi, sexta-feira eu tava sozinho aqui, nessa posição, criticando a preservação dos titulares. Eu tive que ouvir aqui no programa do sexta-feira, os entendidos do debate raiz. Nós somos os entendidos, a gente sabe tudo. Que, não, é bom jogar o time reserva sábado, domingo contra o Flamengo, porque daí os titulares podem treinar domingo. Eles estavam no banco de reserva, cara pálida! Como é que eles vão treinar? Pô, vem cá, os caras cobrem futebol há 90 anos e não sabem disso! O cara tá no banco! Como é que ele vai treinar domingo, gente? Fui eu. JB, vamos lá. Nem eu. Fui eu que falei, me Olha. orgulho muito disso e, na minha visão, esse foi o grande erro do Bernabé técnico Roger treinou domingo, Machado. então. Bernabé treinou domingo. Esse foi o grande erro do Inteligente. Roger Machado. Bom, vamos lá. Especificamente para esse jogo e cada momento da vida a gente vai analisando conforme os fatos acontecem. Que o Inter conseguiu uma mínima arrancada para escapar de uma zona perigosa do rebaixamento onde estava, tá numa zona próxima de uma confusão ali para tentar, se for o caso, um sprint depois de cair das Copas numa pré-Libertadores da América, que vai pegar o principal time da América e principalmente que tem um grande defeito. O Flamengo, historicamente nesta temporada, com o Felipe Luiz, vai avassaladoramente bem no primeiro tempo e morre fisicamente no segundo. Todos. Não foi o que aconteceu ontem. Se você falar isso, você não viu o jogo. Os jornalistas cariocas falam disso. Então, se o Inter não tem mais bola que o Flamengo, se o Inter não tem melhores jogadores que o Flamengo, e se o Inter não tem um técnico muito melhor que o do Flamengo, na minha visão até podem se equivaler os dois, mas não há uma nítida superioridade incontestável entre ambos. O Inter tem uma chance, que é melhorar na parte física, ou ganhar na parte física, principalmente no segundo tempo. Por conta deste fato, na minha visão, o Internacional acertou ao preservar todos os titulares e colocar um time completamente reserva. Não era nem pro Aguirre ter ido para a esquerda. Pega um zagueiro, improvisa ali e rifa essa partida. Quais foram os erros, na minha visão, do Roger Machado? Número 1, colocar os titulares no banco e não ficar treinando com eles. Era para domingo de manhã ter treino de bola parada. Ah, mas o cara faz, eu preciso para completar o banco. Então faz o seguinte, Roger, domingo de manhã tira todo mundo e fica treinando bola parada, que não vai cansar, é só posicionamento, treinando bola parada com os titulares, pensando no Flamengo, depois ao meio-dia todo mundo volta, almoça e às 4 da tarde tá no Beira-Rio e fica no máximo do banco de reservas. Erro número 2, que não tem o menor sentido para mim. Isso é muito feito na Europa, tá? Esse tipo de treinamento. Não tem o menor sentido para mim. Cara, se o Inter tomou 1-0, e aí o Roger, tá bom, vou tentar ganhar o jogo, bota os titulares, eu não ia gostar, porque ia perder um pouco do fator físico, mas ia mais ou menos entender. Agora, tava 3-0. Tá 3-0. O que o Roger falou pros 3 que entraram de vereda ali naquelas trocas? Tá, vai lá e vira o jogo? Não. Aí, absolutamente, eu não concordo. Não concordo. A noite ontem é pra meio que esquecer. Esquecer algumas coisas que a gente vai rodar aqui, o Roger falando em constranger passe de jogador. Pô, isso é ruim, essa comunicação e esse tipo de pensamento do Internacional, assim, como o Baldasso disse, parece que tá comemorando esta situação. Torcedor do Inter, vocês não prestaram atenção em mais um detalhe, tá? Torcedor,
Isso é incrível. Tinha 22 mil pessoas ontem no Beira-Rio num jogo desse que todo mundo sabia que era rifado. Mas, pô, teve uma hora, vocês prestaram atenção, quando o VAR tá 3-0, no finalzinho da partida o Borré faz um gol, e aí quando o VAR vai revisar e aí a torcida vê que o gol tá legal, o torcedor comemora. 3-1? Nos acréscimos, sabendo que não vai virar? Não. Tem que comemorar gol, né? Não, Bagé. De comemoração 3-1. de gol no Beira-Rio. Cara, Senhor, é brincadeira. gol, O gol... Bagé, tá 3-0 Gol, pro... JB. Porra, Bagé. 3-0 pro Flamengo. Por favor, deixa eu falar. 3-0 pro Flamengo. Daí vai o gol tá no VAR e tal, aparece no telão que é gol, mas exploda-se, tá 3-0 pro Flamengo. Tá, então pedimos desculpas a vocês aí que comemoraram o gol. Ai, cara, eu me divirto com esses debates. Tá aí, galera, dia 20, quarta-feira, às 9h30 da noite, terá o jogo da volta entre Internacional e Flamengo. O Flamengo vai com força máxima. Pra você, quem será o titular, Pedro ou Bruno Henrique? Ou os dois vão jogar juntos? Eu acho que o Bruno Henrique, cara. Eu acho. Daí o Pedro pode entrar no segundo tempo, né? Mas, cara, a gente não tem como criticar o Felipe Luiz, né? Porque ele vem fazendo um baita trabalho, né, cara? Se você pegar, desde quando ele começou, em outubro do ano passado, outubro do ano passado, 10 meses, faz 10 meses que ele está no comando do Flamengo. Ele só tem 6 derrotas. E uma derrota dessas foi para o Bayern de Munique. Então nem vamos levar em conta, né, cara? Porque qualquer time do Brasil vai perder para o Bayern de Munique, né? Sendo só times daqui e sul-americanos, né? Contando Libertadores e Brasil, o Flamengo só perdeu 5 jogos, cara. Em 10 meses de Felipe Luiz no comando do Mengão. Então, assim, ele tem respaldo, ele tem muito crédito, ele tem muita moral. E eu tenho certeza que ele vai escalar um baita time contra o Inter e vamos pelo menos empatar, né, galera? Tem como vencer? Lógico que tem. O Flamengo é melhor do que o Internacional no Beira-Rio, no Maracanã e na Lua. Qualquer lugar. O Flamengo é melhor. E o Flamengo tem condições de vencer, mas se conseguir um empate já estará classificado para as quartas de final da Libertadores. E daí depois que venha o Estudiantes na Argentina ou então o Cerro Porteño do Paraguai, né? Serão esses os confrontos possíveis que podem acontecer numa quarta de final se o Flamengo passar, e vai passar se Deus quiser. Valeu, galera, tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Fui!